Muito bem, estamos de volta com o nosso programa para enfocar então este assunto do Morro Azul. O Morro Azul que já foi problema lá adiante, quando até a mesma licença ambiental concedida pela Fama para continuar aquela rua, Manuel Roseno Pereira, foi contestada pelo próprio Ministério Público. Mas as explicações foram dadas pelo então superintendente da Fama, Paulo Sérgio Simon, e tudo ficou dentro do que a legalidade preceitua, ou seja, a rua poderia ser realmente aberta, só que não deveria ter sido aberta pela prefeitura como foi. A partir de então, a responsabilidade ficou com os loteadores. Ali o que se pretende é fazer um condomínio. E aí a situação dos moradores do entorno desta rua e do Morro Azul ficou muito mais complicada. Porque quando chove, dependendo se a chuva for muito forte, além da água que desce do morro, porque antes ali havia grama e agora está areia ou barro, desce barro, entra nas residências e está causando prejuízos. Os moradores foram até a Câmara de Vereadores de Araranguá pedir apoio aos vereadores. Aí eu conversei com a doutora Beatriz Pirola, que representou os moradores, que nos fala sobre essa situação. Doutora Bia, o que os moradores da rua Torquato Meirenço estão pedindo aos vereadores, pedindo apoio para resolver o problema do Morro Azul? É isso, a água que está descendo, trazendo barro, invadindo as casas? Saulo, o Morro Azul, eu estou morando ali faz uns 3 anos e depois que eles abriram aquela rua ali, começou o nosso tormento. Com o deslizamento, com essas chuvas, né, de grande intensidade, ocorre um deslizamento de todo o material que foi colocado lá. Então, esse material, ele está entrando dentro das nossas casas. Então, assim, a minha casa, eu posso absorver a água da chuva normalmente, porque dentro da minha casa existe uma bomba que tira, então não tem problema nenhum. Só que de uns tempos para cá, nas últimas 3 chuvas grandes que tiveram, a terra do morro tem entrado dentro das nossas casas, dentro da minha casa. Inclusive, nessa última segunda-feira agora, né, entrou barro dentro da minha casa. Então, assim, eu não tenho por que assimilar um barro que vem da rua. Né? Depois que essa rua foi aberta, a gente não consegue mais, da chuva a gente já se apavora, porque sabe que o barro vai vir para dentro de casa, né? A gente já tentei conversar com a prefeitura, aí começa a ver aquele jogo, um joga para o outro, tem que ter uma solução, a gente não sabe mais o que fazer, a quem recorrer. Então a gente andou entrando em contato com alguns vereadores, pediram para que a gente viesse hoje para tentar alguma solução, né? Quem vai resolver o problema, eu não sei. Quem vai pagar o nosso prejuízo, eu também não sei. Né? A gente só quer uma solução, porque quando aquele morro estava no local, não ocorria o que está ocorrendo agora. Né? Eu já estou cansada, a gente está cansada de perder, eu estou perdendo dia de trabalho, meu marido também está perdendo dia de trabalho, porque a gente está fazendo limpeza, coisas que não são nossas. Né? Porque assim, água da chuva, tu vai absorver na tua casa. Agora, barro da rua, não. Né? Então eu quero saber quem é que é um responsável para que faça alguma coisa por nós. A gente está tentando de todas as formas. Estivemos no Ministério Público, né? Protocolamos uma denúncia porque foi arquivado um processo, né, que dizem que é legal. Tudo bem que seja legal, mas a gente quer uma solução. Bem, os moradores tiveram muito prejuízo? Olha, prejuízo nosso realmente foi assim, de a gente não ter que trabalhar, ter que faltar trabalho. Assim, a gente teve problema lá em casa porque nós temos uma bomba que tira o excesso de água de dentro da nossa casa. Só que com o excesso de barro, ele entope essa bomba. Quer dizer, a bomba estraga, nós temos que arrumar. A gente tem que lavar a casa todos os dias, né? Então, assim, é água, é luz que vai se gastando, é tempo de serviço, é um monte de coisa que a gente gasta, né? E ninguém resolve nada. Ninguém resolve nada. Então, e não é só na minha casa. A casa da minha vizinha, a casa do meu vizinho de trás, a minha casa já não está comportando mais esse barro e está passando da minha casa para a casa do vizinho de trás. Então, a gente quer uma solução. Né? E não é só a minha rua, são várias ruas ali próximas da minha, as ruas adjacentes. O barro que sai de lá tem inundado a Uruçanguinha todinha, não é só a minha casa, né? Mas é que a gente chegou num ponto que a gente não tem mais paciência, a gente não aguenta mais. Então a gente precisa de uma solução. Para ficar bem claro, isso não acontecia antes do Morro Azul ter sido rasgado? Não acontecia por quê? Porque a chuva combatia naquela vegetação, a vegetação meio que amortecia e ela corria pela lateral.
ao contrário da minha casa. Agora ela vem numa velocidade tão grande que ela é como se fosse uma avalanche. Ela vem levando tudo que ela tem pela frente. Então não adianta tu botar brita, não adianta tu botar nada. Esses dias meu marido ainda comprou brita, colocamos na nossa casa, a brita sumiu já, porque o barro tomou conta, né? Então a minha grama já não existe mais, porque é barro puro, né? A Defesa Civil esteve na minha casa segunda-feira, fotografou, né? E assim, a gente tem imagens ali do que aconteceu, porque chega uma hora que a gente se torna impotente, a gente não sabe mais o que fazer. Aí eles dizem, foi um excesso de chuva. Eu não estou falando da chuva. A chuva, ela vem, é a natureza. Agora, a natureza, ela vai se revoltar contra o que o homem faz de errado, né? Então, assim, o que está acontecendo é um desmoronamento naquele local, e aquilo está vindo para as nossas casas, está vindo para as ruas. Se tu olhar na Uruçanguinha, tu vai ver que tem ruas inteiras com material que sai lá de cima, né? E os moradores da Manuel Rosendo também estão sofrendo com esse problema. Muito bem, para que vocês tenham ideia do que está acontecendo, nós fomos até o local, a nossa equipe do Canal 20 foi até o local e colhemos algumas imagens, para que você entenda. Nós temos um aparelho moderno, que é o drone, e que fez algumas imagens aéreas. Só nós temos esse equipamento aqui no sul de Santa Catarina. E você vai ver, vai acompanhar aí, acompanha as imagens do morro, né? Esse morro ele é muito alto. De lá você pode ver inclusive o Arroio do Silva lá de cima. Ele foi desbastado, vocês podem observar aí nas imagens, foi bastante desbastado para rebaixar, para que a rua pudesse ser feita, só que ainda não foi feita. Então você observa aí que quando chove, essa água vem lá de cima do morro, desce trazendo o aterro, trazendo a areia. Lá embaixo, aqui embaixo, tem uma rua transversal, além da rua que segue. E aí esse barro se espalha, abre e entra em todas as residências. E isso está causando uma situação realmente muito complicada. Essa semana os moradores têm uma reunião na prefeitura para encontrar uma solução. A Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento precisam dar, na verdade, uma solução para esse caso. Os moradores não querem, como disse a doutora Bia Pirola, ficar com esse prejuízo, arcar com esse prejuízo. Afinal de contas, foi a prefeitura quem abriu a rua. E a partir daí, o que eles esperam é uma solução. Muito bem, assim estamos fechando mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista aqui pelo nosso Canal 20. Nós voltaremos em outra oportunidade. Um abraço.